E aí, meu povo, como é que vocês estão? Semana passada, gente, vocês já me perdoaram? Eu já comecei a me perdoar, desculpa. Semana passada eu fui com muita sede ao pote e eu não dei conta de tudo que eu queria fazer. E eu fui super com muita sede ao pote. Eu falei, não, vai dar tempo, vai ter que dar, hoje vai ter que dar. Engrossei comigo mesmo e me ferrei. Beleza, vamos começar então. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasurtana sheshan hautsukya moharatidan jakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5. Gente, falta muito ainda para esse capítulo, como tem líquidos, né, nesse mundo. Falta um pouquinho ainda. 70 e... falta um pouquinho ainda. Capítulo 5, Drava Dravya Vijnaniyam, o capítulo sobre o conhecimento das substâncias líquidas, né? E a gente estava na nossa leitura da semana retrasada, porque semana passada eu pisei na bola, falando sobre as substâncias alcoólicas, né? E a gente viu aí como o Ayurveda, diferente do IARC, né? Da agência da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de pesquisa e estudo sobre câncer, não é absolutamente contrário ao consumo de bebidas alcoólicas. Então, pode beber, que beleza, mas só que não pode, né? Porque tem os pontos positivos, né, da bebida alcoólica, quer dizer, as bebidas alcoólicas, como todas as substâncias no planeta, elas têm um uso, sim, médico-terapêutico, sim. Tem um uso cotidiano, sim, quer dizer, é possível pessoas beberem bebidas alcoólicas de acordo com os samhitas? É. Álcool é proibido de acordo com a Ayurveda? Não, não é proibido de acordo com a Ayurveda. O problema do álcool é um problema muito parecido com o problema do leite, né? O problema do álcool é muito parecido com o problema do leite, no sentido de que a gente tem regras muito específicas e a gente pesquisa de maneira profunda os prós e contras de tudo que você faz na vida, né, basicamente. Então, a galera do Ayurveda é uma galera meio obcecada pelo estudo da realidade, né? Então, a gente fica o tempo inteiro querendo entender. Calma aí, e se for arroz basmati? Em vez de falar arroz, tem que falar arroz basmati do norte do Kerala, porque esse arroz vai ter um efeito diferente do arroz basmati do sul do Kerala. Eles nem comem basmati no Kerala, mas não é essa questão, né? A questão é a especificidade da parada, né? Então, se você, Matheus, o Ayurveda deixa tomar cerveja, e vocês já sabem, né? Hoje em dia isso já está mais comum, inclusive, pra gente, que cerveja não é uma coisa só, né? Antigamente não era, né? Na minha época, quando eu era mais moleque, cerveja você falava era Skol, Brahma, não sei o que lá. Tinham três opções que eram todas mais ou menos a mesma coisa. O pessoal ficava catando pelo em ovo para dizer que uma era melhor do que a outra. Hoje em dia, você tem uma diferença brutal, né, com essa questão toda das cervejas artesanais. Então, a cerveja, Matheus, ela é envelhecida em barris de carvalho, com um toque, né, de cedro, que você não sei o que lá. Então, as pessoas já estão, né, com essa pegada das particularidades, né? Que tipo de grão você usa, da mistura do lúpulo com não sei o que aí dá um sabor não sei o que lá. E elas estão chegando, né? Quer dizer, o mundo está chegando cada vez mais perto sobre o nível de cricrisice que a gente tem no Ayurveda com as coisas, né? Não tem cerveja é bom, vinho é ruim, nem nada disso. É qual vinho para qual pessoa em qual momento. Então a gente viu na semana passada que as bebidas alcoólicas têm algumas propriedades louvadas, positivas, elas ajudam na digestão, elas são muito intensas, elas são quentes, né? Elas têm uma tendência a serem mais azedas, né? É, Elas têm lá um monte de sabor, inclusive misturado no processo, porque é óbvio que depende muito do que vai ter ali dentro. Ele falou do uso protetivo, né, e nutritivo das doenças das bebidas alcoólicas em alguns casos, e a recomendação, né, principalmente falando uma frase muito emblemática que né, a pessoa, como é que era? A pessoa que é magra e para a pessoa que tem sobrepeso, parece que ela faz efeitos contraditórios dependendo da pessoa que toma.
tem um caráter bastante interessante e parece ser bastante profundo, né, a pesquisa das bebidas alcoólicas. No capítulo 5 do Ashtanga Hridayam Sutra, ele está só dando uma primeira pincelada, na verdade. Né? Isso aqui não é o início e o fim, o alfa e o ômega, né, das bebidas alcoólicas, mas já dá para a gente parar para pensar bastante. E ele deixou, né, a nossa última leitura terminou com o mistério, né, que era, se você tomar as bebidas alcoólicas de acordo com as regras prescritas, né, vidhi, elas podem funcionar de maneira positiva para a saúde, como a gente comentou, né, anteriormente. Agora, se você tomar elas de maneira não recomendada, você vai pagar o preço, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre quais são as maneiras não recomendadas, né? Que ele usa a expressão napeyam, que você não deveria tomar, né? E a gente vai chegar lá. Eu passei para vocês do 65 até o 67 para vocês estarem literarem. Eu acho que a gente chega fácil no 67 hoje, porque eles são shlokas relativamente direto ao ponto. Então, vamos dar uma lida nesse negócio. Dos shlokas, segunda metade do 65 até o shloka 67 inteiro, o Ashtanga Hridayam ele diz o seguinte: Guru Tadosha Jananam Navam Jirna Matonyatha Peyam Noshnopacharena Naviriktakshudhaturaihi Natyartha Tikshna Mridvalpa Sambharam Kalusham Nacha Gulmodararsho Grahani Shoshahrutsnehani Guruhu Surani Lagni Medosruksthanya Mutrakapavaha. Então vamos transliterar essa parada aqui para a gente já começar a nossa brincadeira. Então eu preciso disso aqui. Então vamos lá. Guru Tadosha Jananam Navam Jirana Mato Nyatha. Shloka número 65. E aí ele continua no 66. Peyam Noshno Pacharena Naviriktakshu Dhaturaihi Natyartha Tikshna Mridvalpa, já passei, né? Natyartha Tikshna Mridvalpa, não, tá certinho. Mridvalpa Sambharam Kalusham Na Cha 66. E para terminar, Gulmo Dararsho Grahani Gulmo Dararsho Grahani Shosha Hrut Snehani Guruhu Sura Nilagni Medosruk Stanya Mutra Kapha Vaha 67. Maravilhoso. Então, vamos que vamos lá do iniciozinho da parada. Então, ele deixou a gente, né, na última... Tá muito escuro aqui? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Calma aí, rapidinho, que eu acho que está escurecendo.
hoje o dia está super nublado aqui, então fica com a luz bem bizarra. Maravilha, então. Então, ele terminou, né, na nossa leitura passada, dizendo como você deve tomar muito cuidado, porque se você tomar as bebidas alcoólicas de acordo com as prescrições, né, de acordo com a maneira correta, digamos assim, de tomar, elas têm alguns efeitos positivos. Mas toma cuidado porque pode ser que ela não necessariamente tenha esses efeitos positivos, porque você pode não tomar de acordo com as prescrições, e hoje a gente vai ver um pouquinho o que isso significa. E aí ele termina o Shloka 65 já falando assim, Guru Tadosha Jananam Navam. Então, Guru Tadosha Jananam Navam. A palavra Navam significa novo, recente. É fácil para vocês lembrarem, né? A gente já usou essa palavra algumas vezes, mas também porque Nava, em sânscrito, significa novo. Então, recente, jovem, que acabou. O pão que está quentinho, né, que acabou de sair do forno, ele é um pão que ele é Nava. E essas substâncias que são Nava, as substâncias alcoólicas que são jovens, que acabaram de ser preparadas, que acabaram de sair do preparo, né? Você acabou de preparar e você vai e consome elas assim que você acabou de preparar, elas são guru, elas são pesadinhas. Essa frase aqui está fora da ordem porque isso é poesia, né? Então ele não escreve sujeito, verbo, predicado, né? Ele escreve como ele acha melhor, porque ele é o Vagbata e ele pode. Então, toma cuidado porque as bebidas alcoólicas novas que acabaram de ser preparadas, primeiramente elas são guru. Segundamente, elas são Tat Dosha Jananam, elas agravam todos os doshas. Então, Tat Dosha Jananam significa que ela faz Janana. Janana significa nascimento, criação. Quando uma criança ela nasce, por exemplo, a gente usa essa palavra Janana. Tridosha Janana. Eu escrevi Tadosha Janana. Não, eu acho que eu escrevi errado aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui nessa referência, porque eu posso ter transliterado isso errado. Natyartha Guru. Ah, não, a versão do meu é Tadosha Jananam. Não faz diferença. Todos os doshas. A versão do Teshri Kumar, ele está escrito Tridosha Jananam. Guru Tridosha Jananam, e na minha versão tem Tat Dosha Jananam. Mas não faz diferença. Ela agrava todos os doshas. Então tomem cuidado, porque tem muitas bebidas alcoólicas. Eu acabei de preparar esse vinho, por exemplo. O vinho saiu agora do preparo, nem descansou. Se você tiver acesso a vinícolas, por exemplo, vocês sabem como é que é. O vinho recém-preparadinho mesmo, sem ele envelhecer, mesmo o vinho branco, ele passa por um processo de descanso também. Se você tomar o vinho logo que ele acabou de ser feito, eu não acho que as pessoas tomam muito isso, mas de repente vai ter algum lugar que toma, ele fala, toma cuidado que esse negócio é muito difícil de digerir e ele é tridosha jananam, ele agrava todos os três doshas. Aí ele fala, jirnam ata anyatha. Então, de novo, essa palavra aqui que vocês vão ver muito ela ao longo dos Samhitas, que é anyatha. Anyatha significa o contrário, o oposto, o contrário do que eu falei. Então, o que é o contrário do que eu falei? Jirnam. Se navam é guru tadosha jananam, ou tridosha jananam, o jirnam anyatha. Então, jirna significa cozido, significa digerido, significa velho também. Eu não sei se isso é interessante para vocês, mas para mim, que sou nerd, né, que estuda esse negócio, é muito interessante. Eles usam a mesma palavra para velho, tipo, se você botar no dicionário jirna, vai estar escrito primeiro resultado, velho, old, né, em inglês. Então, alguma substância que ela é velha, ela é jirna. Mas a gente em Ayurveda usa muito a palavra jirna e ajirna para falar de uma coisa que está digerida ou não foi digerida ainda. Então, é muito interessante porque a velhice, para a lógica aqui da palavra jirna, não é toda a palavra que é assim, mas a poesia da palavra jirna, ela inclui que no envelhecimento existe um processo de digestão. Digestão pelo quê? Digestão pelo tempo. Então, o tempo, na visão ayurvédica, é Agni também. É um fator de digestão. Você pega um pote de mel, por exemplo, e você bota na prateleira.
e você deixa ele na prateleira durante 10 anos, ele vira Purana Gruta, ghee velho, por exemplo. Você pega, tô falando do ghee, né? Mas ele vira Purana Madhu, ele vira mel velho. O ghee é a mesma coisa, pega um pouco de ghee, bota na prateleira, espera 10 anos, ele vira Purana Grutam. Por que o troço fica velho quando ele fica na prateleira? Por causa do tempo. O tempo passou. Mas o tempo não só passa por causa do relógio. Na verdade, esses textos foram escritos muito pré-relógio, inclusive. Não tinha o tempo do jeito que a gente fala do tempo hoje, né? Essa coisa do tempo dividido em 60 minutos, em 60 segundos, tic-tac, vocês entendem que isso não existia nos Samhitas? Ninguém tinha relógio. Ninguém perguntava para alguém que horas são, a pessoa falava 8 horas do horário de Brasília no Projeto 0800. Não fazia sentido eu falar, Projeto 0800, mas o que é 800? Como que você sabe que essa é a hora? Não existia esse negócio. Tinha a hora que o sol nasce, e da hora que o sol nasce, a cada mais ou menos 48 minutos de hoje, a gente chamava de um muhurta. Passou um tempinho. E aí você junta 15 muhurtas é o dia, você junta 15 muhurtas é a noite. Mas não tinha um relógio do muhurta, entendeu? Ninguém falava assim, são 3 muhurtas agora. Não tinha aí 3 muhurtas e 15, ou 15 para o próximo muhurta. Não tinha esse negócio. Mas eles tinham um conceito muito claro de que o tempo não passa, o tempo cozinha. Isso pode explodir a mente de pelo menos 2 pessoas de vocês, eu já fico feliz. Então, o oposto de novo, aqui, Nava, é Dirna, é velho. Mas a palavra velho também significa cozido. Então, você pode falar, eu estou ficando cozido. Né? Eu fiz aniversário ontem, eu estou mais cozidinho hoje do que eu estava anteontem, por exemplo. Né? A gente pode cantar parabéns para a pessoa e dizer que ela ficou um pouquinho mais cozidinha. Então, o álcool, quando ele é novo, ele é tridosha de ananam e ele é pesado para digestão. Quando ele já é mais velho, quando ele já está mais digerido, toma cuidado, porque se você olhar literalmente a palavra digero, né, e você pensar digerido, você vai pensar que alguém bebeu o álcool e digeriu. Depois que eu digeri o álcool, ele fica leve e ele apazigua os doces, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você vai embalar o vinho numa garrafa e vai deixar ele descansar. Depois dele descansar um pouco, ele não é mais guru, ele é anyatha de guru, ele é leve, ele é laghu. E ele não é tridosha de ananam, ele tem o potencial de apaziguar os 3 doshas, dependendo do que tem dentro dele. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. É relativamente simples, né? Uma frase bem direta ao ponto. Se eu fosse traduzir ela, eu não demoraria 10 minutos para traduzir como eu estou demorando aqui, mas eu estou tentando só mostrar um pouquinho da nuance da poesia do sânscrito para vocês. Se eu fosse traduzir ela friamente, eu ia falar o álcool novo é pesado e agrava os 3 doshas, o álcool velho, o contrário. Acabou. Em 10 segundos. Beleza? Aí ele continua. Peyam noshna pacharena na. Então, ele está usando aqui a negativa na para o verbo peyam, que no caso aqui é um nome, né? Está usado, é um verbo nominal, alguma coisa assim. Então, ele vai te dizer uma série de coisas para você entender o que é na peyam. Você não deveria fazer peyam, você não deveria beber. Peyam, pibet, são a mesma raiz. A gente está vendo essas palavras ao longo desse capítulo inteiro, o tempo inteiro, né? Por quê? Porque ele é o Dravya Vijnana, conhecimento das substâncias líquidas. O que você faz com substâncias líquidas? Você bebe elas. Em alguns casos, você não bebe elas, que é o caso aqui. Em que casos que você não deveria beber bebida alcoólica? Ushna Upachara. Então, Ushna significa quente. Vocês já cansaram de ouvir falar disso, né? Upacharena. Esse ena no final, para vocês que já estão fazendo aula de sânscrito, ele é o Trutiya Vibhakti Ekavacham. Trutiya Vibhakti, se você não está estudando sânscrito, não importa para você. Finge que você não vai ouvir o que eu vou falar agora. Se você está estudando sânscrito, no modelo de conjugação nominal, ela é a terceira pessoa singular Akaranta Pulinga. Então, Trutiya Vibhakti Ekavacham Akaranta Pulinga. É o que vocês teriam que saber aqui para quem está estudando sânscrito. Esse é o modo instrumental, né? Então você não deveria beber bebidas alcoólicas. Ushna Upachara. Então, Ushna Upachara, a palavra Upachara, ela tem muitos significados, né? Ela está aqui. Upacharena.
Esse o Ushnopacharena, ele é um sandhi, que vocês já aprenderam. Ele é A mais U é igual a O, né? A mais U é igual a O. Então é na, e esse aqui também. Noshnopacharena, tem dois do mesmo sandhi aqui. O Noshna, que é esse cara aqui. Noshna, na verdade ele é na Ushna, Upacharena. Então é na, deixa eu botar ele aqui para vocês na transliteração, para vocês não ficarem perdidas. Na Ushna, Upacharena. O que acontece? A com U, A mais U é igual a O, a gente viu isso já, não foi nesse capítulo, foi no capítulo anterior. E, de novo, A mais U é igual a O. Se você está boiando no que eu acabei de fazer, é porque você pulou o capítulo passado inteiro. E aí, tudo bem, volta lá e dá uma olhada, porque eu ensinei primeira pincelada de sandhi, que são esses procedimentos gramaticais que acontecem. Eu ia entrar bem mais em gramática, mas eu puxei o freio de mão porque eu achei que estava ficando meio complicado demais para a galera, e eu segurei a onda. E é muito lindo porque vocês mesmas começaram a fazer aula de sânscrito por aí. Então resolveu para mim totalmente o meu problema, porque eu sou um péssimo professor de sânscrito. E é isso que é. Então, o Upachara, ele é uma cerimônia, por exemplo. O Upachara, ele é um serviço, uma conduta. O Upachara pode ser um momento que as pessoas estão juntas e tal e tal. No caso aqui, quando a gente fala a palavra Upachara nesse contexto, Ushna Upachara são alimentos quentes, refeições quentes, preparações quentes, coisas quentes, né? Você não deveria na peyam, na ushnam upacharena. O ena, que é o instrumental, ele está dizendo ao fazer comidas quentes, ao consumir, ao participar de alguma coisa quente, né? Cerimônias quentes e tal e tal. A tradução mais comum para isso são comidas quentes. É que você não deveria beber álcool com comidas que têm ushna. Ah, Matheus, mas ushna significa que a comida está a quantos graus? Não é isso que a palavra significa aqui. Não é que você pode beber o álcool com a comida fria e se você esquentar a comida no fogão, você não pode beber álcool com a comida que é quente. Você não pode beber álcool com a comida que tem uma propriedade quente, né? Mas é óbvio que a comida está quente também é ushna. Você pode olhar para isso aqui, o ushna upachara, de uma visão bem mais ampla, que é parecida com a do mel. Se o dia está quente, se o corpo está quente, se a comida está quente de temperatura, se a comida está quente de propriedade, o álcool na peyam. Isso é uma versão bem mais ampla, né, do significado. Muitos autores preferem dizer simplesmente, deixa eu ver que eu estou com deixa eu ver o que o Shri Kantamurti ele fala dessa brincadeira aqui. Ó, olha que interessante, pra vocês verem como é linda a tradução da parada. O Teshri Kumar, essa tragédia, esse cara aqui, ele fala assim, ele traduz, bebida alcoólica não deve ser consumida com alimentos quentes, hot dishes, ele usa a expressão hot dishes, com comidas quentes. O Shri Kantamurti, que é esse cara aqui, eu tenho umas 4 traduções do Ashtanga Hridayam aqui atrás de mim, né? Que cada uma serve para uma coisa diferente, né? Porque eles são todos mais ou menos. E aí ele diz assim, ó, eles não podem ser usadas quentes ou com confortos quentes, com hot comforts, né? Você não pode usar isso nem em situações quentes, diga-se de passagem. Então, mas entende a lógica, em vez de tentar ficar decorando o que cada autor ele fala. Por que o álcool ele é problemático junto com uma comida de propriedade quente? Por que o álcool ele é problemático junto com uma pessoa que está com o corpo muito quente ou que está sofrendo, está afligida por uma doença de calor? Por que, Larissa Leão? Estou te botando na fogueira aí, lá. Sim, então vamos lá. Olá, bom dia, boa tarde. Porque a nossa digestão ela já é quente, né? Então teria isso como não? Pera. Por que eu não posso botar o álcool junto com uma comida que tem uma propriedade quente? A resposta está na nossa leitura da semana passada. Dos semelhantes
semelhantes, eles não seria essa palavra, mas não se combinam. Eles se combinam, mas Não é essa palavra. Pera. lá, fica comigo. Qual é a Tá. qualidade do álcool? Qual é a potência do álcool? Quente, Ushna. Quente. Essa é a resposta. É Uhum. porque o álcool, ele é quente. Então, no momento que você tem um alimento com a potência muito quente e o álcool ele já é quente, qual é a tendência? O que você está falando chama Samanya Vishesha Siddhanta, né? Quando você junta uma coisa que é quente com outra coisa que é quente, o que que ela fica? Ela fica muito mais Muito, quente. Aí teria Obrigado, que Lara. ser o oposto. É isso. Então, o problema aqui que o Ashtanga ele já está levantando para você é: você vai consumir o álcool, que já é uma coisa quente, e se você vai botar ele com alguma coisa que é muito picante, por exemplo, se você vai botar ele num dia que está um calor tremendo, por exemplo, talvez isso exploda o calor e vá gerar algum problema para sua vida. Então, você não deveria. Ah, Matheus, mas eu gosto de tomar uma cerveja na praia, no sol, no calor. Já complicou. Já complicou. Ah, mas eu gosto de comer comida picante, um lombinho à pururuca com pimenta, malagueta, sei lá, e tomar uma cachaça. Complicou, ficou difícil. Porque a gente gosta de tomar o álcool com comidas que são mais pesadinhas, normalmente, se vocês olharem. Porque o álcool, ele aumenta, melhora um pouquinho a digestão. O problema é se essa coisa pesadinha, ela já é temperada, e muitas coisas pesadinhas já são temperadas por serem pesadinhas. Acompanha o raciocínio. A comida que ela já é pesada para digestão, muitas vezes as culturas tradicionais já botam pimenta e coisas quentes para facilitar a digestão dela. E aí vocês podem incorrer no erro de temperar a comida para ela ser mais picante, mais fácil de digestão, e botar o álcool em cima para também ajudar a digestão. E essa combinação de quente com quente pode explodir o calor desse negócio e gerar algum problema para você. E ele continua, na virikta kshudhatu raihi. Então, virikta, essa palavra aqui, ó, virikta, que ela tá aqui para vocês, ó, virikta. Virikta é quando você limpa alguma coisa. É uma purgação. Literalmente significa purgação. Tem alguns autores que traduzem isso literalmente como virechana, por exemplo. A purgação que acontece quando você toma alguma substância e você tem uma diarreia terapêutica, por exemplo, né? Alguns autores levam isso de maneira mais ampla e pensam em todos os karmas, todos os panchakarmas. Toda vez que você está purgando o corpo, toda vez que você está fazendo um tipo de terapia de purgação que a gente chama de shodhana. Toda vez que você faz um shodhana karma, uma terapia de purgação, a bebida alcoólica, ele é napeyam. Você não deveria tomar. Que mais que você não deveria usar a bebida alcoólica? Quando você está com kshut, né? Esse cara aqui, ó, kshudha, por exemplo, kshudha, ele significa fome, né? E não é só qualquer fome, é kshudha tura. A palavra tura, esse cara aqui, ó, tura, significa muito. É tipo um superlativo. Então, kshudatura significa muita fome. Se a pessoa está com muita fome e se a pessoa acabou de fazer alguma terapia de purgação, de estrito senso, virechana, ou lato senso, qualquer panchakarma, na peyam, ela não deveria beber bebidas alcoólicas tão pouco. Por que que ela não deveria beber bebidas alcoólicas quando ela acabou de sair de um panchakarma? Porque o corpo dela está precisando de reabilitação. Quando a gente termina o panchakarma, a gente faz o que a gente chama de samsarjana krama. O samsarjana krama, ele é a terapia de reabilitação do corpo daquela pessoa. Então a pessoa está reabilitando o corpo. O álcool ele é muito intenso, a gente viu ele na leitura passada. Ele é tikshna, ele é ushna, ele é muito forte e pode dar algum problema no corpo por consequência. Se você pensar que, poxa, Matheus, mas depois do panchakarma o vata está muito agravado, e será que o álcool não poderia ser usado porque ele é amla rasa pradhana para apaziguar o vata dosha que foi agravado? Você até poderia pensar no vata dosha e achar que o álcool é uma boa solução. Mas na hora que você testasse a sua hipótese, você ia pegar um ser humano que acabou de fazer um panchakarma, você ia dar álcool para ele beber, você ia ver a bagunça que acontece. E aí a gente não fica só baseando, o Ayurveda não é baseado em elucubrações. A gente também anota o negócio que a gente vê acontecendo.
E na prática, uma pessoa que está muito faminta, ela está muito faminta, o que acontece quando você bota o álcool para dentro do corpo? Você poderia pensar, a pessoa está muito faminta, o vata tende a agravar. O álcool não pode ser bom para o vata agravado? Até que pode. Mas na prática, o que a gente vê? A pessoa está com o estômago vazio, ela mete um álcool forte para dentro, ela tem uma úlcera, por exemplo. Ou ela fica muito louca do nada, né? Vocês já viram isso? A gente não tem essa coisa, cultura popular. Ah, eu vou comer alguma coisinha antes de beber, porque senão o álcool pode te pegar, né, num mata-leão voador aí, e vai ser ruim para você. Se você pensar só na teoria do funcionamento dos doshas, com guna e tal, talvez você pudesse se embolar aí no meio do caminho. Então você tem que tomar bastante cuidado, principalmente nesse iniciozinho que vocês estão agora, de leitura dos samhitas, e começar a tentar pensar com base em guna, dosha e tal, é muito fácil se embolar no raciocínio. A gente vê isso, toda leitura tem alguém que levanta a mão e fala, cara, calma aí, mas isso aí não deveria apaziguar? A gente fala, deveria, mas quando você faz isso na prática, você vê que não é o que acontece. Então, pode até ser que apazigue, mas ele agrava muito mais do que apazigue. Então, tomem cuidado. Quando você está com muita fome ou quando você acabou de passar por um procedimento de purgação, você não deveria beber. Mas essa purgação estrito senso do Viretina, ou até estrito senso do Panchakarma, ela também pode acontecer. Por exemplo, imagina que você passou meio mal e você vomitou. Imagina que você está com uma diarreia, por exemplo, e você teve uma leve purgaçãozinha. Você deveria tomar muito cuidado. Num corpo que está levemente debilitado, o álcool ele pode ter um efeito negativo também. Natyartha tikshna mrudu alpa sambharam. Então tem algumas coisas aqui no meio que a gente tem que decupar. Primeiro, na ati. Então o na, de novo, ele está falando na, tipo não, 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 né? Então na o quê? Na ati. A palavra ati ou ati-artha, a palavra ati significa muito, muito. Muita intensidade, por exemplo. E vocês tem que saber essa palavra ati, porque ela vai aparecer pra caramba. Ela é um prefixo, via de regra, ela vem antes da palavra para intensificar. O que ele intensifica aqui? Ele está intensificando a palavra tikshana e a palavra mrudu. Mrudvalpa é um sandhi também aí. Mrudvalpa é mrudu alpa. Esse cara aqui, ó, esse V aqui, que está aqui também, mrudvalpa, ele na verdade é mrudu mais alpa. Mrudu mais alpa, A mais U é igual a O. Eu não ensinei essa regra para vocês. Eu pulei essa ainda, porque eu não parei de evoluir, né, nos sandis. A mais U é igual a O, mas U mais A não é igual a O. No sandhi, a propriedade matemática, né, que eu esqueci o nome agora, quando você muda a ordem, 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 2 também é igual a 5. Em sânscrito isso não é verdade. A mais U é igual a O, mas U mais A é igual a V. Então tem uma regra lá gramatical no Laghu Siddhanta Kaumudi, que não vale nem a pena a gente parar agora, que faz isso aqui virar mrudvalpa. Mrudvalpa é mrudu mais alpa. Então ele está qualificando com ati muito a palavra tikshna, mrudu. Tikshna significa intenso. Mrudu é o contrário de intenso, é suave, é leve, né? É o contrário de intenso. Então, na ati tikshna, na ati mrudu. Então, se a bebida alcoólica é muito potente, na peyam, você não deveria beber. Então, bebidas alcoólicas com índice alcoólico muito alto, uísque, essas coisas, não são bebidas alcoólicas recomendadas pelo Ayurveda, porque elas são bebidas alcoólicas muito intensas. Todos esses licores que vocês estão acostumados, spirits, que eles falam em inglês, que são os branquinhos, vodka, tequila, cachaça, tudo isso tem um índice alcoólico muito alto. E na peyam, não são recomendados. Na atiarta mrudu, se ela for muito suave, também não é recomendada. Então você pode falar, mas essa daqui tem um teor alcoólico super baixinho. E os samhitas eles falam, também não é tão legal. Se ela é muito intensa ou se ela é muito suave, também é complicado.
E aí a gente pode ficar elucubrando por quê. Ele não explica por que, que o muito suave é um problema. De repente, o muito suave ele entra no que a gente já falou dos virudaharas. Ele não impacta o corpo direito como álcool, né? O corpo fica meio sem saber o que está acontecendo e não consegue digerir aquele troço direito. Mas, de novo, tô aqui elucubrando, não sei. O que ele diz é que se ela for muito alcoólica, que vai te deixar muito louca muito rápido, ou se ela for muito suave, que ela não dá nada, né, a gente fala, né, essa aí não dá nada. Elas não são, elas são napeyam, elas não são recomendadas. E alpa sambharam, as substâncias alcoólicas que também são alpa sambharam, também são natipeyam. Você não deveria beber, né? Napeyam. E o que é alpa sambharam? A palavra alpa significa pouco. Pouco. Mas é pouco tipo de quantidade, alpa. A gente tem a palavra hina, que é pouco, mas meio que de baixo, por exemplo. Se a temperatura ela tá baixa, a gente usa a palavra hina. Se tem pouca coisa num lugar, imagina que, você pediu para você botar uma água para mim, aí você bota um pouquinho de água só, é alpa. Então, pouca quantidade, a palavra é alpa, baixa intensidade, talvez, a palavra é hina. Tá? Em português a gente fala isso também, né? Mas só para vocês ficarem claros com esse negócio. Alpa sambharam, a palavra sambhara significa colecionar, juntar, coletar. Também significa materiais, por exemplo, materiais que foram coletados, né? Um grupo de coisas que foram juntas, né? Como é que você prepara bebidas alcoólicas? Você junta uma série de ingredientes. E você não deveria beber uma bebida alcoólica na peyam se ela é alpa sambharam, se ela é feita com poucos ingredientes. Se você preparou ela, mas você não botou a quantidade correta dos ingredientes que você tem que colocar. Imagina você está fazendo uma cerveja e você não bota a quantidade certa de cevada, por exemplo. Você não bota a quantidade certa de algum dos ingredientes que tem que estar na receita. Imagina que você tem uma receita de bolo e leva uma xícara de farinha, um ovo, uma colher de fermento, não sei o que lá. E aí você fala assim, não vou botar uma xícara de farinha, vou botar só meia xícara de farinha. Você fez isso aí, você botou alpa sambharam. Você botou menos quantidade de ingredientes que a receita prescreve. E aí o produto final é tipo um bolo solado. No caso das bebidas alcoólicas, a bebida alcoólica também sola, digamos assim. Se você não bota a quantidade ideal de elementos que tem que estar ali presente, porque estava faltando alguma coisa na hora e você não quis colocar, você botou menos água, você botou menos uva, menos cevada, menos alguma coisa, você não deveria beber aquilo ali também, porque ela não foi bem preparada. Ela não foi preparada de acordo com o nível de qualidade exigido pelos samhitas, digamos assim. E kalusham na cha. Se na, de novo, não pode, cha, né? Ela está fazendo uma adição. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, a gente usa a palavra cha, né? Então você, quando aprende gramática de sânscrito um pouquinho melhor, a palavra cha significa e, né? É esse aditivo, né, que a gente usa em português. E isso, e aquilo outro, e. O Mateus está na... Quem estão na reunião? Mateus, e Larissa, e Dani Hayashi, e Ricardo Barreto, e Ângela, e Aruana, e Cristina, e. Em sânscrito, você não precisa fazer e. Você pode fazer, estão na reunião o Mateus, Larissa, Dani Hayashi, Anete, Aruana, e. Aí você bota o e no final. Então, em sânscrito, você falaria, estão na reunião Mateus, Tcha Anete, Tcha Larissa, Tcha Dani, Tcha Cris, Tcha Aruana. Você bota o tcha como e. Ou você fala Mateus, Aruana, Larissa, Dani, tcha. Você bota só ele no final. Mas aí você entende como o tcha está no final, de que ele está somando uma série de elementos que foram expressos antes dele. Isso é uma pitada de gramática que talvez não seja necessária para vocês, mas a gente está avançando, né? Não tem jeito. Então, o que mais? Qual é a última coisa que ele fala aqui na peyam, que você não deveria beber? Se a bebida tiver kalusham. A palavra kalusha significa impura, significa suja. Você poderia traduzir como adulterada, né, hoje em dia. Bebidas alcoólicas adulteradas, né? Existe uma tradução também para ela que eles traduzem como túrbida. Túrbida. Eu não gosto da tradução túrbida. Por quê? Porque água, quando ela é pura, quando ela é límpida,
Você vê através dela, né? Quando ela está turva ou túrbida, você não vê, né, através dela. Então, dá para você pegar um vinho, por exemplo, muito bem produzido, você dizer, cara, isso aqui não está claro, está meio túrbido, está meio turvo, e você achar que é isso aí. Kalusha não significa isso. Kalusha significa que ela está impura. Ela está zoada de alguma maneira. Com vinho, a gente vê isso bem, né? Você abre a garrafa e aí você bota lá e você não faz aquela coisa no restaurante que todo mundo que é chique faz, que o cara bota um dedo, aí a pessoa dá uma girada, aí ela sente, aí ela bota, faz aquela coisa toda na frente de todo mundo, e aí a pessoa fala, não, não tá legal. Volta essa garrafa, que essa garrafa não tá legal. O que que você estaria falando pro cara em sânscrito? Você está falando, essa garrafa aqui tá meio caluxa. Ela tá meio caluxa, ela não tá legal. Ela já avinagrou, ele não tá puro. Esse negócio não tá puro. O que que vocês fazem muitas vezes, né? Vocês bebem a bebida boa primeiro, aí quando você já tá um pouco doido, você bota o calucha pra dentro, porque você não sente tanto gosto, né? Já cansei de ir em churrasco, que a galera serve primeiro a cerveja boa, aí quando a galera já tá meio doida, já bebe a cerveja dane-se, né? A cerveja calucha, por exemplo. E por quê? Porque você já tá sem critério nenhum e dane-se, mas o seu corpo continua tendo critério. A sua digestão, ela não fica, ela não abre mão, porque você tá ruim da consciência. Então, sempre que você pega um álcool, independente do álcool que for, se ele não tá puro, se ele tá adulterado, se ele tá sujo de alguma maneira, e sujo não significa que ele tá com poeira dentro dele, é que ele não foi produzido direito, ou ele já passou da validade, ou alguma outra coisa aconteceu, que ele não tá bom, ele é napeyam, você não deveria tomar esse negócio. E para reta final aqui, ele continua, mas agora ele vai dar um exemplo específico. Então, esses foram as determinações, né, do que você deveria tomar cuidado para você não beber. Bebidas alcoólicas, então, resumindo aqui, bebidas alcoólicas junto com o contextos quentes, né? Eu estou ampliando o significado, né? Então, pratos quentes, eu acho que num dia muito quente, a pessoa que tiver com o corpo muito quente, está queimando de febre, vai tomar vodka, não rola, né? Então, mas principalmente com comidas quentes ou em contextos quentes, não peyam, você não deveria beber. Você não deveria beber depois de passar por processos de limpeza, de purificação, ou quando você tem muita fome. Se você está com muita fome, você não deveria beber. Você não deveria beber álcool, bebidas alcoólicas que têm uma alta toxicidade, ou têm um percentual alcoólico muito alto, digamos assim, e nem as que têm um percentual alcoólico muito baixo, que são muito suavezinhas, elas também são problemáticas, potencialmente problemáticas. E você não deveria beber bebidas que não foram produzidas com a quantidade adequada de ingredientes, que não foram produzidas de acordo com um padrão de qualidade decente. E você também não deveria beber bebidas que não estão puras, que não estão limpas, que estão... que estão sujas e impuras, né? Falei só o contrário do que eu já tinha falado. Beleza? É isso. E aí, para arrematar, ele vai começar a dar vários exemplos, né? Então vamos nos exemplos de bebidas alcoólicas e o resultado que elas podem produzir no corpo. E aí ele fala, Gulma, Udara, Arsha, Grahani, Shosha, Hrut. Então ele fez uma lista de doenças aí. Você não sabe do que ele está falando. Você só está lendo Gulma. Já vimos a palavra Gulma várias vezes, né? Já vimos a palavra Gulma, já vimos a palavra Udara, já vimos a palavra Arsha, já vimos a palavra Grahani, já vimos a palavra Shosha ou Shopha. Já vimos elas todas, inclusive. De repente você não está com elas frescas na sua cabeça, mas a gente já falou delas um monte ao longo desse capítulo. Então, a palavra Gulma é um tipo de crescimento no corpo que normalmente acontece na cavidade abdominal. A palavra Udara é também uma expansão da cavidade abdominal que a gente normalmente traduz como ascite. A palavra Arsha é hemorroida, essa não tem dúvida nenhuma, dá para fazer uma ponte direta entre Arsha e hemorroida. Grahani, que é uma doença do Grahani, que é tipo o intestino delgado, né? É um pedaço do intestino que é responsável por absorver substâncias mesmo. Grahani são doenças absortivas, doenças como síndrome do intestino irritável, doenças como... enfim, problemas absortivos de forma geral. E Shosha é quando a pessoa está sem energia, está emaciada. Essas doenças todas, Hrut, ela melhora essas doenças todas. Então ele vai falar de alguma coisa que é boa para essas doenças todas. E aí ele continua, Snehani Guruhu, essa substância que ele vai falar, ela promove Snehani, ela promove oleosidade, né, no corpo, e ela é guru, ela é pesada para digestão.
Então toma muito cuidado aqui de cara, porque tem um problema aqui que você, de repente, não ainda detectou, mas que você precisa detectar. Você precisa detectar. O problema é o uso da palavra grahani e o uso da palavra guru na mesma frase. O uso da palavra grahani e o uso da palavra guru na mesma frase. Se eu chamar aqui a Lu Ferraz, o Marcos Fábio, o Ricardo Barreto, essas pessoas que trabalham com pacientes, por exemplo, vocês têm que ter identificado isso aqui. Você tem que, na hora, tem que ter dado um arrepio na sua nuca. Porque você pensa, calma aí, a pessoa tem problema digestivo e absortivo. Por que essa substância que é pesada, ela vai ser usada nesse caso? E isso aqui é uma indicação do quê? Do quê? O que ele está indicando? Marcos Fábio, você está aí, não está? Estou falando com o Marcos Fábio essa semana mais do que com a minha mãe. Me diz, Marcos Fábio, o que é? Isso é indicativo de quê? Não? Sim? Eu não estou conseguindo ver todos vocês, então eu não consigo. Deixa eu conseguir botar isso aqui para baixo? Não. Ah, consigo! Ai, que bom. Pô, na ausência do Marcos Fábio, Lu Ferraz, me diz. Estou botando na conta de vocês que trabalham com pacientes, principalmente, que eu sei, né? Que eu estou batendo. Com essas berlindas, né? Sim. Tô pensando, assim, se for movimento Japanavário? Não. Você que é profissional de saúde, por exemplo, que você lê esse troço. Quando ele fala assim, ó, essa. É confuso mesmo, por isso que eu estou botando você na berlinda. É para ser confuso. No momento que ele fala assim, essa substância, que a gente nem sabe o que é ainda, ela melhora problemas digestivos. E essa substância aqui, ela é pesada. Aparentemente, isso aqui é uma contradição, concorda? Sim. Se você pensasse assim, uma substância pesada não deveria ser usada por uma pessoa que tem problema de digestão. Deveria ser proibido, devia ser na peiam, devia estar no slogan anterior, dizendo assim, não pode beber. Mas ele fala o contrário. Ele fala, essa substância aqui ela é pesada e ela pode ser usada para pacientes que têm problema digestivo. Para mim, que sou profissional de saúde, na hora que eu leio isso, tem uma coisa, eu sei que é complicado, mas por isso que por isso que eu fiz esse parêntese aqui. Tem uma coisa que salta aos meus olhos. Ou a Ashtanga está errado, e eu não posso usar essa substância para Grahani, ou ele está certo e eu posso usar essa substância para Grahani, mesmo ela sendo guru. Se eu posso usar essa substância para Grahani, mesmo ela sendo guru, mesmo ela sendo pesada, o que isso significa para mim na minha prática clínica? Essa é a minha pergunta para você, complexa. Vamos lá, vamos pensar. Eu vou pegar essa substância e vou dar para você que tem problema absortivo. Sim. Eu sei que ela melhora o seu problema absortivo, mas eu também sei que ela é pesada. Que cuidado que eu tenho que ter na hora que eu estou te dando essa substância? Na administração? Mas por quê? O que na administração? Quando eu penso em álcool, né, eu ia te fazer essa pergunta. A gente está falando em, você falou não dar bebidas alcoólicas depois de um panchakarma. Só que em casos, né, e assim, estou aqui, né, pensando, em casos de digestão, em casos já teve o panchakarma, já aconteceu aquela, né, amapátina. O aristam, né, que são as bebidas que são preparadas com álcool, a gente poderia administrar após uma refeição. Depende do caso. Depende do caso. Você está complexificando a pergunta que eu estou te fazendo muito mais. Você vai se meter num buraco mas eu tô aí que depois eu vou ter que resgatar. Mas eu estou pensando assim, como poderia funcionar? Então, assim, na minha visão, né, a única maneira que eu vejo o álcool funcionar né, em termos práticos, depois de ter visto, para ajudar a digestão de pequenas quantidades para ajudar um Agni que talvez seja fraco. Manda Agni. Obrigado. Não, é isso. Okay. Então, o que ele está falando? Essa substância, ela ajuda problemas digestivos e ela é pesada. Como é que você usa essa substância? Em pequenas quantidades. Okay. Obrigado, Lu. Então, é isso. Por que eu estou fazendo esse OBS todo aqui? Porque ele fala surá, ele fala o nome da substância. E essa substância, ela é traduzida normalmente como cerveja. E vocês vão se embolar nessa tradução. Porque surá
não é Skol, não é Heineken, não é Weinheim-Stefaner, não é isso. Não é isso que é Surá. Então, o Surá, ele é uma bebida alcoólica que você encontra traduções como vinho, você encontra traduções como licor, mas a mais comum de todas é cerveja. E aí você vai achar que você pode dar cerveja para a pessoa que está com um problema absortivo. De acordo com a Ayurveda, o paciente chegou em mim com síndrome do intestino irritável. O que eu recomendo de acordo com a Ashtanga Hridayam Sutrasana, capítulo 5, Shloka número 67? Cerveja. Pode beber cerveja. Mas qual cerveja? A que você quiser. Quanto mais gelada, melhor. Tá vendo? A gente dá um salto. Eu falo, de acordo com os samhitas, Matheus. Olha aí, Matheus sempre fala do samhita. Estamos falando dos samhitas aqui. Estamos falando errado, né? Dos samhitas aqui. Ele tá te dando uma dica agora já de posologia da parada. Que ele vai elaborar lá na frente, no Chikitsasthana. Mas você vai demorar um monte de tempo para chegar no Chikitsasthana. E até lá, esse monte de tempo, dá para você se embolar um monte no meio do caminho, né? Então toma muito cuidado. Eu já estou advertindo vocês agora para isso. Se a substância ela é boa para essas doenças aqui, ela só é boa por um motivo. Ela só é boa por um motivo. Ricardo Barreto, qual é o motivo que ela é boa para Gulma, Udara, Arsha, Grahani? Hoje é o dia da Berlinda, né? Para quem tiver aí ligado, né? Eu acho que o Marcos Fábio tá no plantão. Fala, Rick. Porque impacta o Vata de uma maneira positiva? Exatamente. Só por isso. Obrigado, Rick. Porque ele impacta o Vata de uma maneira positiva. Então, você tem que entender que Sura, ela é pesada e isso impacta o Vata também de uma maneira positiva. Olha que interessante. E no preceitos gerais de bebidas alcoólicas, ele falou, né, do impacto do Vata, dos sabores e tal e tal. Então você pode levar isso em consideração. E levar isso em consideração, mas leve em consideração também a quantidade que deve ser usada. Não são 750 ml de Guinness que o paciente vai tomar. Nunca, nunca serão. Tá? E aí ele fala, Meda, Asruk, Stanya, Mutra, Kapavaha. Aí começou o problema, né? Vaha, a palavra... Eita, não estou conseguindo marcar. Vaha, a palavra vaha, ela significa produzindo, ela significa carregando, ela significa levando alguma coisa, por exemplo. Nesse caso aqui, ela leva, ela produz o quê? Ela produz medodhato, ela produz tecido adiposo, digamos assim. Ela produz asruk, ela produz raktadhatu. Ela produz stania, ela produz leite materno. Ela produz mutra, ela produz urina. E ela produz kapha. Calma aí, mas ela produz leite materno, significa que ela é uma substância lactogoga? Não. O vaha, nesse sentido aqui, significa que ela agrava, que ela prejudica, digamos assim. Que ela intensifica, é um contexto específico de uso da palavra vaha, que ela intensifica, que ela aumenta essas substâncias aí. E você não pode pensar que esse é um aumento necessariamente positivo. Esse é um cuidado muito importante, principalmente porque, de novo, Matheus, eu li aqui no Shri Kumar que, olha, increases aumenta. Ela aumenta stania, ela aumenta leite materno. Então eu tenho uma paciente que não produz leite materno suficiente, álcool nela, uma boa intervenção? Dificilmente vai ser uma boa intervenção. Então tome muito cuidado, porque ela pode aumentar a quantidade sim, mas isso não significa que você vai produzir um stania de excelente qualidade. Ela é mesmo diurética, né? Então ela é mutravaha, ela produz mais urina mesmo. Ela tem o potencial de aumentar o kapha dosha. No caso aqui, é por isso que muitas pessoas gostam de traduzir também isso como cerveja, por causa do aumento nos tecidos corporais que essa substância ela gera, né? A gente não sabe 100% o que ela é hoje em dia. E a gente não aprende a fazer essas coisas na faculdade. Mas tem algumas referências que dizem que é uma mistura de farinhas, de tipo cevada, essas coisas, farinhas diferentes com arroz, com melado de cana,
e, enfim, ninguém sabe exatamente o que tem dentro dessa parada aí. Mas ela, como antigamente tinha aqui na Europa, eles tinham hidromel, eu acho que era o nome do negócio, que eram bebidas alcoólicas muito milenares de antigamente, que hoje em dia não tem mais praticamente em lugar nenhum. Mas lembra que isso aqui não é cerveja que vocês encontram na latinha no supermercado. Essa é a coisa mais importante que eu vou passar para vocês no dia de hoje. Ah, e eu pulei. Ela é Anilagni também, que foi a resposta do Ricardo, tá? Ele deu a resposta e eu acabei não entrando na tradução. Mas então ela é Anilagni. A Anila é o Vata Dosha. Gna é matar, diminuir, pacificar. Então, a gente está falando aqui de uma substância que é chamada de Sura. Ela é muitas vezes traduzida como cerveja, típica, tradicional, indiana e tal, mas muitos dicionários também traduzem como vinho, também traduzem como licor, também traduzem como espírito, né? Em inglês eles chamam de spirits, essas substâncias alcoólicas variadas, diversas, né? Essa substância aqui especificamente, ela pode ser usada, ela é indicada em caso de gulma, de udara, de arsha, de grahani, de shosha. Ela produz oleosidade no corpo e ela é pesada para digestão. Ela apazigua a vata dosha e ela aumenta, né, e agrava potencialmente kapha dosha, ela agrava e aumenta a quantidade de urina, ela aumenta a quantidade de leite materno que pode ser produzido e ela aumenta a quantidade de rakta dhatu e aumenta a quantidade de medodhatu. Muito por causa do gurutva, né, desse peso que essa substância tem. Então, hoje, a gente falou sobre o lado complicado das bebidas alcoólicas, né? Sobre quando é que você não deveria beber bebidas alcoólicas, em que contextos você não deveria beber. E aí a gente começou a entrar na próxima fase, né, desse grupo, né, do Madhya Varga, que é o grupo das bebidas alcoólicas, que ele vai começar a dar alguns exemplos. Então, agora a gente viu o Sura, no ano que vem. Na semana que vem a gente vai ver eu já estou ansioso para acabar 2020. Ninguém aguenta mais esse ano, pela madrugada. Na semana que vem, idealmente, a gente vai falar do Vareni e a gente vai falar de específicos tipos de bebidas alcoólicas produzidas de ervas diferentes. Vai ser bastante interessante. Eu não tenho a pretensão de, nesses encontros, ensinar vocês a produzir essas receitas, né? A gente tem um ano inteiro na faculdade de medicina que a gente estuda uma matéria que chama Vaisheshya Kalpana. No Vaisheshya Kalpana, a gente aprende a fazer essas coisas. Muitas delas a gente não aprende a fazer. Eu, por exemplo, não aprendi a fazer nenhuma bebida alcoólica. A gente aprende a fazer os aristams e tal, mas o aristam, ele é um tipo, né? O assava e o arista são dois tipos de bebidas alcoólicas. Agora, essas todas diversidadezinhas que tem, no estado onde eu morei, em Gujarat, é proibido fazer. Porque Gujarat é um dos estados da Índia que é um estado seco. Então, bebida alcoólica é proibido. Então, é muito interessante porque a gente não tem nem autorização para brincar desses negócios, né? E como é um estado muito religioso, né? Acaba não sendo muito. Dizem que as más línguas que é o estado mais molhado da Índia. Ele é um estado seco mais molhado que tem. Porque quando você proíbe, as pessoas querem mais, né? Pelo visto. Seres humanos são assim. E é isso. Então eu não tenho muita experiência prática com esse negócio. Mas a gente aprende a fazer a sava, aprende a fazer a aristam, e no futuro, se tudo der certo no VV, a gente vai ter cursos mais práticos, né, ensinando as pessoas as formulações e tal na prática. Então, só preste atenção que o Ashtanga ele não ensina. Ele não fala, bota uma colher disso com 2 colheres daquilo, mistura e deixa fermentar. Ele te diz, Sura tem essas propriedades e se vira. Mrudvika tem essas propriedades. Se vira, entendeu? Para aprender esse negócio. Então, mais para frente, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Quando chegar nos capítulos finais dos Samhitas, ele entra em Vaisheshya Kalpana. Mas no Sutrasthana, ele não entra. Então, talvez vocês fiquem voando um pouco no mas como é que eu faço isso? Eu quero produzir na minha casa. E ainda não vai ser a hora, na leitura do Samhita, de aprender esse negócio, tá? Eu vou botar aqui na tela para vocês os sloquinhas da semana que vem. Eu acho que a gente pode... Bom, eu vou botar mais do que talvez a gente consiga, e aí vocês... Deixa eu diminuir o tamanho, para ver se cabe tudo na tela. Eu tenho que caber até... Oh, gente, tem que caber mais coisa.
Eu tô botando 4 Slocas na tela. Talvez não dê tempo na semana que vem da gente fazer os 4, tá? Mas já fica aí de dever de casa para vocês, para quarta-feira que vem ou para outra, né? Porque esses próximos Slocas são Slocas muito papum. Que nem esse do Surá foi agora, né? Ele serve para isso, não serve para aquilo, tem esse sabor, tem essa propriedade. Então eu acho que dá para ver 4 na semana que vem. Se por acaso não der, a gente para aqui na primeira metade do Sloka 70, por exemplo, mas eu acho que vai dar para ver tudo sim. Então essa é a hora que vocês tiram um print screen e mandam para a galera lá do grupo das nerds, por favor, no Telegram, tá? E eu vou parar de dividir a tela com vocês agora, vou botar todo mundo aqui que a gente já passou 6 minutos da hora. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem levantar a mão se quiser. Fala aí, Ricardo Barreto, eu não consigo mais ver a mãozinha de vocês. Pode falar, Rick. Oi, Mateus, é só uma questão de interpretação para saber a tua opinião. Por exemplo, quando a gente fala de merdu em termos da quantidade de álcool, por exemplo, se tu pegares numa bebida tipo kombucha, que é discutível ou não a quantidade de álcool que ele tem, porque é muito baixa, tu porias o kombucha dentro deste anel de merdu? Eu colocaria o kombucha dentro do meu campo de atenção que contribui para a minha pesquisa sobre kombucha. Sim. Eu não sou, vocês já me conhecem, né? Eu não sou assim, e não é. Mas eu, por exemplo, estou pesquisando kombucha, porque não tem kombucha nos Samhitas. Na minha pesquisa de kombucha, eu também tenho que incluir que talvez mais um argumento contrário ao consumo cotidiano de kombucha é o baixíssimo teor, porque ele é um pouquinho mrudu sim, Rick. Aí a gente vai estudar, por exemplo, no capítulo 9, sobre o efeito dos sabores, por exemplo, sobre os doshas, e aí você vai ver que uma bebida que é fermentada, ela é Amula Rasa Pradhana, e o efeito que o Amula Rasa Pradhana pode ter no corpo das pessoas também. E aí, de repente, você vai formar um argumento mais robusto contra o kombucha. Que não precisa ser contra, né, nem a favor, mas porque hoje em dia todo mundo combinou que é a melhor coisa do mundo, por exemplo, né? Que tem essas épocas, né? Todo mundo agora tem que beber não sei o que lá. Aí eu recebo um monte de paciente achando que tá comendo super bem e dizendo, mas Matheus, imagina, todo dia eu tomo um kombucha. Aí eu falo, exatamente. E aqui no Canadá é a mesma coisa. Alguma coisa, e esse é que é o problema, né, Rick? Fala aí, Rick, desculpa. É isso, e aí o Canadá é a mesma coisa, o super consumo de kombucha é incrível aqui. Pronto. Não precisa falar mais nada a não ser super consumo de, né? Super consumo de e preencha aqui o nome da próxima tragédia que vai acontecer daqui a 5 minutos. Porque eu vejo pacientes, e algumas de vocês estão nessa lista de pessoas, que eu mandei parar de fazer yoga, ou mandei diminuir yoga, por exemplo. Porque a pessoa fala, Matheus, mas eu já sou da tua galera, eu sou do teu grupo, eu faço yoga. Eu falo, então para. Ah, mas como assim? O ayurvédico me mandando parar de fazer yoga. Eu falo, mas o yoga está prejudicando o teu processo. Então, assim, não adianta. Ah, o Larissa Leão, eu danço todo dia, Matheus. Eu sou a maior dançarina prima bailarina do Bolshoi. Aí eu falo, vai fazer capoeira. Aí ela fica chateada comigo, mas você fala do pilar do movimento, e eu executo o pilar do movimento. Eu falo, mas tá executando demais numa direção aqui, que eu vou te mostrar nos Samhitas, que vai dizer que vai te bagunçar, entendeu? Então o kombucha a religião, tá passando já essa fase, eu acho. Eu já vejo tendências de passar essa animação toda. Mas há 2 anos atrás, caraca, velho, era um supermercado, eu tava nos Estados Unidos, na True North, há uns 3 anos atrás, e era uma prateleira inteira do supermercado só de kombucha. Aí você viu uma porrada de gente com problema de digestão, com problema de pele, com agravamentos de vata bizarros e pitas bizarros. Aí o que eu fazia como bom médico que está tentando experimentar a vida? Eu falava, suspende esse negócio 2 semanas. Primeira reação, não, Matheus, tira qualquer coisa menos o meu kombucha. Aí eu já, temos um caso de vício. Então tá bom, vamos lá. Separa o caso de vício. Custa experimentar? Tá bom, vou experimentar. Aí a pessoa me dá um relatório 2 semanas depois e me diz, cara, era o kombucha. Aí eu comecei a ficar alerta. Aí o que vão falar? Matheus disse que não pode kombucha. Não é isso. Tem muita gente que bebe kombucha e melhorou a digestão, é um probiótico, não sei o que lá e tal e tal. Só que não é para todo mundo, em todas as refeições, nessa quantidade que as pessoas estão tomando. É a mesma coisa do café, é a mesma coisa do leite e tal e tal. Mas aí o pessoal vai lá me xingar no Twitter para dizer que eu falei isso, que eu falei aquilo. O mais importante é vocês entenderem que são essas particularidades, entendeu, Rick? E experimentar, né? E ficar de olho, vocês principalmente que são profissionais de saúde, vocês têm que estar de olho nas modinhas. Eu fico de olho em tudo, né? Porque eu tô vendo o que vai acontecer, qual é a próxima doença.
na verdade. Eu fico pensando, os meus pacientes daqui a 10 anos, eles vão ter problema de quê? Eu fico vendo, o que está fazendo todo mundo agora? Está grudado no TikTok. Qual é o problema que todo mundo vai ter daqui a pouco? XYZ, entendeu? O que todo mundo está fazendo agora? Agora todo mundo está virando vegano. Ah, legal, o veganismo cresceu 250% nos últimos 3 minutos. Ótimo. Qual é a minha próxima geração de pacientes doentes? É um monte de vegano que come vegano junk food. Pronto. Então, por exemplo, eu fui a São Paulo há 2 anos atrás, vegano, e aí me levaram para comer. Todos os restaurantes que eu fui veganos eram restaurantes de porcarias veganas. Eu não comi nenhum restaurante decente. Eu fui numa pizzaria de rodízio vegano que tinha pizza de Chester vegano com 4 queijos. E eu vou lá, né? Obviamente, vamos lá. Que parada é essa? Quais são qual é a doença que os meus próximos pacientes vão sofrer? Essa parada. Porque antigamente, para você ser vegano, você tinha que ser saudável, você tinha que cozinhar sua comida, você tinha que cuidar do que você come. Hoje em dia não precisa. E aí eu lembro de falar com a Laura isso. Eu fiz um tour lá em São Paulo, comi um monte de restaurante, falei, Laura, os próximos pacientes, todos vão ser veganos. Porque a tendência que eu observo é que daqui a 50 anos não vai mais ter carne, ou vão ter carnes sintéticas de laboratório e tal, mas vai ser todo mundo vegano comendo um bando de porcaria vegana. E aí, vamos para o próximo nível de doença. Vocês são profissionais de saúde, isso é papo mais para o grupo de estudos de casos clínicos no sábado, de repente. Mas vocês têm que ficar atentas e atentos. Porque hoje, as tendências de hoje são as doenças que a gente vai estar tratando amanhã. Todo mundo toma maca peruana. Aí eu já fico, vamos ver o que vai acontecer com a galera agora tomando esse maca peruana toda aí. Beleza, Rick? Não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. Então, essa foi nossa leitura de hoje. Na quarta-feira que vem, eu espero não inventar nenhuma moda. Eu estou de volta aqui e a gente vai ver tipos diferentes de bebidas e outros álcools aí para a gente dar uma detonada e entender quais são os pontos positivos e negativos do consumo de bebidas alcoólicas. Obrigado pela presença de todo mundo aí e até quarta-feira que vem. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrtana sheshan Autsukya mohara tidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vrutanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashi